E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvando a Deus por essa manhã, estamos aqui adorando ao Senhor desde o início desse culto, enfatizando a grandiosidade do nosso Deus, o quanto Ele é digno, o quanto Ele é grande. E agradecer ao pastor Davi, que durante essas suas férias, ele fez esse convite para que pudesse estar aqui trazendo a palavra do Senhor. A confiança de nos dar essa oportunidade de trazer a palavra do Senhor, a qual nós recebemos com muita responsabilidade, mas também com muito temor. É também um dia de muita alegria, porque estamos com o nosso pastor Francisco de volta, E tanto faz falta aqui no meio de nós, esteve um período fora, já tive a oportunidade de falar com ele antes do culto, e de fato fiquei muito feliz em vê-lo. Quase que eu desisto de pregar, ia passar a palavra para ele. Mas ele me incentivou a permanecer aqui. O texto da mensagem, da reflexão dessa manhã, encontra-se no livro de João, capítulo 3, versículo 8. Nós iremos ler só esse versículo agora, mas no decorrer da reflexão, iremos utilizar outros textos desse capítulo de João, do livro de João, como também outros textos da palavra de Deus. Diz assim o texto: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tua palavra, que é viva e eficaz. E a cada dia, Senhor, tem falado aos nossos corações. Te pedimos, Senhor, que hoje seja da mesma forma. Tua palavra possa, Senhor, entrar nos nossos corações, transformar, Senhor, as nossas vidas, nos trazer consolo, paz e segurança. E em nome de Jesus que nós te pedimos isto. Amém. O vento sopra onde quer. Esse texto, essa frase, essa expressão que o Senhor Jesus Cristo disse, Ele disse a Nicodemos, no encontro que Ele teve com Nicodemos, logo depois de ter feito alguns sinais. Está registrado no capítulo 2 do livro de João. No início do capítulo 2, a famosa bodas de Caná, onde Jesus Cristo, Ele transforma a água em vinho. Mais à frente, Ele faz a purificação do templo, expulsando os vendilhões do templo, aquelas pessoas que estavam fazendo do templo casa de mercado, de comércio, de câmbio. E o capítulo 2 termina dizendo que muitos judeus passaram a crer em Jesus, porém outros não. Mas também diz que Jesus Cristo conhecia o coração daqueles judeus. Esse é o contexto anterior ao encontro de Jesus com Nicodemos. E o capítulo 3 começa dizendo que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que era um dos principais dos judeus. Nicodemos era um homem da lei, um membro do Sinédrio, e foi procurar Jesus à noite. Isso está registrado também nos primeiros versículos do capítulo 3. E na sequência do capítulo 3, nesse encontro, a Bíblia não é clara ao dizer por que Nicodemos foi procurar Jesus à noite, mas nós podemos inferir que talvez porque Jesus tivesse uma agenda muito agitada durante o dia e à noite seria melhor para ele, ou se não porque ele queria se esconder dos outros doutores da lei, daqueles que eram seus colegas. Talvez tivesse vergonha de procurar Jesus à luz do dia. Mas na sequência diz a expressão do Nicodemos para Jesus. No versículo 2, ele diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais, sinais que já estão relatados lá no capítulo 2, os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E aí Jesus recebeu essa palavra de Nicodemos e ele dá uma resposta que talvez a gente possa entender que não tenha muito a ver com o que Nicodemos fez. Nicodemos estava dando um elogio, um reconhecimento da autoridade de Jesus. E Jesus Cristo não perde tempo e diz logo a Nicodemos: olha, necessário é nascer de novo. Ele diz lá no versículo 3, a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ao receber o elogio de Nicodemos, um reconhecimento de Nicodemos, Jesus Cristo não perde tempo e diz assim: olha, você precisa nascer de novo. E esse diálogo prossegue, e Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer sendo velho?
Pode, porventura, voltar o ventre materno e nascer segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. E aí o Senhor entra com a expressão que nós lemos como mensagem, como texto áureo dessa reflexão. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é com todo o que é nascido do Espírito. Jesus Cristo agora introduz o conceito de vento. Essa palavra vento está presente no Novo Testamento com duas expressões: pneuma, que é a expressão que é utilizada aqui nesse texto, como também anemos. A expressão pneuma, encontrada nesse texto, também se encontra lá em Mateus 1,8, quando se fala que Maria achou-se grávida pelo Espírito, é pelo pneuma. Como também lá em Mateus 3,21, eu vos batizo com água, ele vos batizará com Espírito, pneuma. Em Marcos 9, em Lucas 23, quando Jesus Cristo já está crucificado, e Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito, é essa expressão que está. A expressão anemos, ela é encontrada em outros textos, quando se fala de ventos de doutrina, em Efésios 4, Mateus 7, quando sopraram os ventos contra aquela casa e aquela casa não caiu, é utilizada a expressão anemos. Daí esse termo anemos é de onde vem o prefixo, né, do termo anemométrico, medição anemométrica, anemômetro, que é o aparelho que até hoje se usa para se medir velocidade de vento. Então, são essas duas expressões que tem no Novo Testamento para falar de vento. Já no Antigo Testamento, o termo que se tem para o vento, do hebraico, é o ruá. Esse termo está presente lá desde o primeiro capítulo da Bíblia, no Bereshit, né? Em Gênesis, quando diz que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus, o ruá do Senhor, pairava sobre a face das águas. É o ruá. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a palavra vento é sempre relacionada com o Espírito. E quando Jesus Cristo fala, o vento sopra onde quer, ele está falando do Espírito, o Espírito de Deus, que sopra onde quer. Mas nós podemos também, para entender melhor a expressão de Jesus, verificarmos a definição de vento do ponto de vista da física. Do ponto de vista da física que nós estudamos, vento nada mais é do que massa de ar em movimento. Quando eu tenho uma diferença de pressão entre duas localidades, muitas vezes geradas por diferença de temperatura, o local onde tem mais pressão, essa pressão maior, empurra essa massa de ar para um outro local, e aí eu tenho uma massa de ar em movimento, isso é o vento, essa é a definição física do vento. O vento ele não só tem essa definição como massa de ar em movimento por natureza, mas também nós podemos entender o vento quando um corpo qualquer está em movimento, mesmo o ar estando parado, mas em relação àquele corpo, há um vento na sua direção, como, por exemplo, quando um veículo está andando. Olhando o globo terrestre, nós podemos entender o conceito de ventos alísios, que é um efeito que ocorre em decorrência, a combinação do efeito Coriolis, que é um efeito que há da velocidade da Terra, da rotação da Terra, nos diferentes pontos que tem no globo terrestre. Os pontos onde eu tenho um raio menor, eu tenho uma velocidade linear menor. A velocidade no Equador é maior. E quando o ar está ali na troposfera, o ar que está presente na troposfera, quando sente essa movimentação, e também com as diferenças de pressões, como nós falamos, gera ventos, perfis de ventos bem definidos, que são chamados de ventos alísios. Nessa figura que eu coloquei aí, você vai ver que no hemisfério sul, nós temos ali perto da nossa região, ali da região nordeste, um vento, um perfil de vento alísio que vem da direção sudeste para nordeste. Essa é a razão, por exemplo, irmãos, do que na costa do nosso Nordeste, ali, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, até no Maranhão, nós temos muitos parques eólicos, geração de energia eólica, que há pouco tempo atrás tinha pouco, hoje em dia temos vários, né? A energia eólica no Brasil tem crescido assustadoramente. E um dos
uma das causas é a questão dos ventos alísios, ventos seguros, perenes, que há naquela localidade por causa dessa explicação dos ventos alísios. Porém, assim como há os ventos alísios, há os ventos contra-alísios. Existem os ventos que vêm do oceano para o continente e há o vento também que vai do continente para o oceano. E quando há diferenças de temperaturas muito grandes, há turbulências. Ou seja, mesmo tendo a certeza que há perfis de ventos seguros, há também ventos que nós não conhecemos e de repente aparecem, são os ventos chamados ventos de rajada. E isso pode acontecer também. Então, quando Jesus Cristo fala de vento, eu entendo, pode passar, Rafael, que Jesus Cristo, quando fala de vento e diz que o vento sopra onde quer, nós podemos entender também que Ele está ensinando sobre a soberania de Deus. Existem perfis de ventos. Existem coisas que são reveladas e nós já sabemos como irão acontecer. Estão reveladas. Outras não. Outras o Senhor age como Ele quer, porque Ele é soberano. E é sobre a soberania de Deus que gostaria de meditar nesta manhã, em 3 tópicos bem específicos sobre a soberania de Deus. Em primeiro lugar, nós podemos meditar sobre a soberania de Deus na criação e na escolha de um povo. Nós cantamos aqui desde o início do culto até agora que nada existia e do nada Deus formou o mundo. Deus formou o mundo e formou o homem. Em Gênesis 1:2 diz que o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Então o Espírito de Deus já estava lá, o vento já estava lá, o vento de Deus. No versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, dando aquela ideia que a Trindade já estava presente desde o início. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e o vento de Deus ali agindo também na criação do mundo. E Ele escolheu, por sua própria vontade, fazer o homem à sua imagem e semelhança. Ele poderia não fazer assim. Ele escolheu fazer assim porque o vento sopra onde quer. Ele faz como Ele quer. E nos fez a sua imagem e semelhança. O homem perdeu a imagem e semelhança de Deus, se afastou dessa imagem e semelhança de Deus quando pecou. Mas o plano inicial de Deus, como Deus quis fazer o homem, foi a sua imagem e a sua semelhança. Desde a criação está presente a soberania de Deus. Mas também a soberania de Deus estava presente na escolha de um povo. Nós conhecemos a história que Abraão foi chamado lá em Gênesis 12, a sair da sua terra, da sua parentela, para ir para um lugar que o Senhor ainda iria mostrar. E pela fé ele saiu de sua terra. E que dele sairia uma grande nação e todos os povos seriam benditos através da vida e da descendência de Abraão. Porém, Abraão, no meio do caminho, quis fazer uma forma de um jeito, quando viu que aquilo que era uma promessa de Deus ainda não tinha se cumprido, ele se apressou junto com a sua esposa Sara, e aí teve com sua serva Ismael. O primogênito de Abraão não é Isaque, o primogênito de Abraão é Ismael, na carne, materialmente falando. Porém, a linhagem que foi escolhida, a linhagem da promessa, foi a linhagem de Isaque. Por que Isaque e não Ismael? Uma outra pergunta que nós podemos fazer, por que Jacó e não Esaú? De Abraão nasceu Isaque. Isaque fez uma oração, assim está registrado, para que nascesse um filho, vieram logo gêmeos, Jacó e Esaú. E a Bíblia nos diz que no ventre da mãe, Jacó e Esaú já brigavam, e o Senhor, Isaque orou novamente, por que isso acontece, Senhor? E o Senhor esclareceu, o mais velho servirá ao mais novo. Quem saiu primeiro da barriga de Rebeca foi Esaú. Mas na soberania de Deus foi Jacó e não Esaú que estava na linhagem. Nós podemos também verificar que foi Judá, que era o 4º filho de Jacó, o 4º filho de Israel. Não foi Rúben, nem Simeão, nem Levi. Rúben, que ele profanou o leito do seu pai, como também Simeão e Ismael, que participaram daquele massacre em Siquém, quando a irmã deles, Diná, foi abusada, eles não tiveram a primazia de ser a linhagem que chegou até Jesus.
os filhos da promessa. Então não foi para o Judá, não foi para o Rúben, não foi para o Simeão, nem o Levi, foi Judá. E nós podemos questionar, por que foi assim? Porque Deus quis assim. Na nossa lógica humana, o primogênito seria o escolhido, mas Deus não fez assim. Uma outra lição que nós podemos ter também, quando o povo de Israel já tinha saído do Egito, voltando, entrando à terra prometida, houve uma prostituta chamada Raabe, que habitava na terra de Jericó, uma cananeia, foi escolhida para ajudar o povo de Deus. E não somente isso, a genealogia de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 1, diz que Salmão de Raabe, dessa prostituta, teve Boaz, gerou Boaz. E Boaz de Rute, uma moabita. Pessoas que não eram de origem do povo de Israel, foram utilizadas por Deus na genealogia, na sequência dos filhos da promessa. E é muito interessante quando você pega lá Mateus 1, que fala a genealogia de Jesus, só fala o nome dos homens, dos pais, até chegar em Maria. Mas quando fala de Salmão, faz questão de dizer, Salmão de Raabe gerou Boaz. E Boaz, de Rute, a moabita, gerou Obed. E Obed, Jessé. E Jessé, Davi. E Davi teve várias esposas, mas pecou, adulterou com Betseba. E o primeiro filho de Davi, a Bíblia nos diz, que ele morreu. Porém, Salomão, que foi o segundo filho, primeiro filho de Davi, com Betseba. Salomão, que foi o segundo filho de Davi, com Betseba, não o primeiro. A expressão da Bíblia é fantástica, eu acho muito boa essa expressão, pastor Francisco. Diz assim, Deus o amou. Está lá em 1 Crônicas. Deus o amou, perdão, 2 Samuel. Deus o amou. Deus amou Salomão. Não foi o primeiro filho com Betseba, foi Salomão. Não foi Ismael, foi Isaque. Não foi Esaú, foi Jacó. Não foi Rúben, nem Simeão, nem Levi, foi Judá. Foi por meio de pessoas estrangeiras, Raabe e Rute. Foi por meio de Salomão que chegou a linhagem de Jesus Cristo, desde Abraão, passando pelo rei Davi, até chegar em Jesus. Por que foi assim? Por que não seguiu a lógica que nós esperávamos? Porque o vento sopra onde quer, porque Deus é soberano e faz da maneira como Ele quer. Muitas vezes nós não entendemos como é, como deveria ser, mas nem sempre precisamos entender. Mas precisamos aceitar essa soberania de Deus. A soberania de Deus estava na criação do homem, na criação do mundo e também na escolha de um povo. Toda essa saga é dita lá em Romanos 9. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 9, ele expressa uma tristeza com relação aos seus compatriotas, né, que ele era também israelita, como ele faz questão de dizer no capítulo 11 de Romanos, que ele fala que ele é israelita, ele assevera isso. Mas ele expressa a sua tristeza ao saber que esse povo escolhido, eleito, da forma como Deus quis, se afastou de Deus. Por vezes esteve distante da vontade de Deus. E ele enfatiza, esse povo que recebeu por adoção o termo de ser o povo de Deus, o povo de Israel, escolhido de Deus. Foi com esse povo que foi feita a aliança. Foi esse povo que foi dada a lei. Foi a esse povo que foi ensinado como deve se cultuar ao Senhor, lá no livro de Levíticos. Foi esse povo que foi dado as promessas, os patriarcas, a ascendência de Cristo. Isso está descrito nos versículos 4 e 5, lá de Romanos 9, eu irei ler aqui. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também os deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Mas Paulo estava lamentando essa situação. Se afastaram de Deus. E ele segue dizendo, podemos pensar no versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado por isso. Porque nem todos de Israel são de fato israelitas. E agora ele está falando não só de uma linhagem carnal, material, mas da linhagem espiritual. Aqueles que são filhos de Abraão, pai da fé. Aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo.
E é o que é dito também no versículo 8, os filhos de Israel não são propriamente da carne. Está lá no versículo 8, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Paulo estava aqui escrevendo aos romanos, e nós sabemos que a igreja de Roma não era uma igreja que ele tinha fundado, mas era uma igreja que tinha muitos judeus lá em Roma. E durante toda essa carta em Roma, Paulo trata dessas situações relacionadas ao tradicionalismo hebraico, à tradição, mas também relacionadas à salvação em Cristo Jesus. É o livro de Romanos que traz assim uma linhagem bem fácil, inclusive, da gente trazer, pregar o Evangelho. Vai ter, daqui a alguns dias, uma capacitação de evangelismo, missões urbanas, né? No livro de Romanos você pode trazer uma mensagem de pregação para uma pessoa não convertida de forma muito fácil, é só decorar 4, 5 versículos. Porque Paulo trabalha muito isso no livro de Romanos. E aqui no capítulo 9, depois de ter passado os capítulos 8 e 7, o capítulo 7 é o capítulo que Paulo diz assim: miserável homem que sou, reconhecendo o seu pecado. Já no capítulo 8 é que ele diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O capítulo 8 termina com aquela expressão que nós cantamos aqui, o coro Mensageiros cantou, né? E nada nos separa do amor de Deus. Ele termina dizendo isso, né? E aí ele inicia o capítulo 9 dizendo: olha, nós somos pecadores, mas em Cristo nós somos justificados, todos são justificados, tanto judeus como gentios, isso é dito no capítulo 8, e agora o capítulo 9 ele começa dizendo: que pena que o Israel, que foi eleito, ele se afastou por vezes da palavra de Deus. O texto bíblico também nos fala dos remanescentes, mas Deus é tão bom, que apesar de acontecer tudo isso, Deus sempre levantou remanescentes fiéis em Israel. Foi assim com Noé, foi assim com Moisés, foi assim com Josué, foi assim com Davi, com os profetas, sempre teve remanescentes fiéis, mas nem todo de Israel é israelita. É isso que Paulo está dizendo aqui, pelos filhos da promessa. Mas por quê? Haveria injustiça nisso? Será que há injustiça nisso? Nessa forma em que Deus escolheu um povo, elegeu um povo, fez esse povo crescer, multiplicar, e de repente esse povo agora está distante de Deus? Não todos, obviamente, mas até porque Paulo fala, nem todos, né, são israelitas. E a pergunta que se tem: haveria injustiça nessa escolha que o Senhor fez, nessa forma como Deus escolheu fazer as coisas? Está lá no versículo 14, Romanos 9. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? E ele já responde: de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, citando Gênesis 33, no embate que Moisés teve com Deus, na conversa, no diálogo que Moisés teve com Deus: terei misericórdia de quem eu me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Só para contextualizar os irmãos, se os irmãos não lembram dessa passagem, é a passagem em que o povo de Israel está no deserto, Moisés sobe o monte para receber as tábuas da lei, o povo não tem paciência, e aí, junto com a conivência de Arão, constrói um bezerro de ouro. Moisés desce, fica triste com aquele povo, o Senhor se entristece com o povo, diz a Moisés: olha, eu estou feliz contigo, mas com esse povo eu não estou. Eu posso ir com você, mas com esse povo eu não vou mais. E Moisés, como grande líder que é, fala com Deus e diz: Senhor, se tu não fores conosco, então tira meu nome do livro da vida. Paulo, aqui em Romanos 9, diz coisa semelhante, quando ele diz assim: que meu nome seja anátema. Está lá, no versículo... Deixa eu achar aqui. 3. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas. Era o líder, Moisés, no deserto, dizendo: Senhor, você está dizendo que não vais conosco? Não precisa ir. Como é que saberão que nós somos um povo teu se tua presença não estiver entre nós?
E aí o Senhor atende o pedido de Moisés e diz: tudo bem, eu vou com vocês, mas eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão, porque eu sou soberano. Porque o vento sopra onde quer. Porque o Senhor faz da forma como Ele quer. E aqui Paulo está explicando isso aos crentes ali em Roma. Pode passar, Rafael. É o texto que nós lemos. Deus tem misericórdia e compaixão de quem quer. Deus escolheu isso não baseado em algum mérito do povo. O vento sopra onde Ele quer, da forma como Ele quer. Em segundo lugar, nós podemos meditar sobre a soberania de Deus em guiar o seu povo. Não só na criação, nem na escolha do povo, mas como Ele guia o seu povo. Pode colocar mais um. Uma das formas um dos meios de transporte que existe, é a navegação. Hoje em dia, a maioria das embarcações, elas são propulsão a motor, Mas antigamente era vento, era a força que se tinha para poder fazer a embarcação andar. E a direção do vento é uma coisa importante para poder se navegar. Aí eu coloquei uma imagem de Robert Scheidt, velejador brasileiro, que nas suas competições ele tem que ajustar a sua vela conforme o vento, para poder chegar no lugar onde ele quer, onde ele precisa chegar. É muito bom ter o vento em polpa, ou seja, o vento vindo da parte de trás do barco. Nós temos aqui muitos marinheiros, poderiam falar disso com muito mais propriedade do que eu. Mas, às vezes, o vento não está na direção que nós queremos ir. O vento que está de proa, ou seja, de frente com o barco, ele impede a navegação. Mas, em outras direções, você pode navegar. Pode navegar a largo ou a molina. São tipos de navegação que se pode ter em embarcações à vela, embarcações que se usa vento. Se eu aqui falar alguma coisa fora do que é correto, os irmãos Marcelos aí vão me corrigir, que eles são da área aí da Marinha, Você pode navegar em outras direções. Porém, o Senhor dá a sua direção. O vento sopra como Ele quer. Pode seguir, meu irmão. E é assim que nós devemos andar. Cientes, como disse o sábio em Provérbios, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Isso na versão ARA. A versão NVT é uma versão que nem sempre eu gosto da sua tradução, mas aqui eu coloquei, que eu gostei dessa. É o Senhor que dirige os nossos passos. Então, por que tentar entender tudo ao longo do caminho? Nós não temos capacidade de entender tudo o que o vento nos diz, nos mostra, nos direciona. O vento sopra onde quer, nós ouvimos a voz, mas nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. Porém, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Pode seguir, meu irmão. A não compreensão dessa soberania de Deus, de como Deus guia o seu povo, resulta em algumas frustrações. A primeira que eu gostaria de destacar é a vinculação de santidade a bênçãos materiais. Como isso é apregoado, graças a Deus não nessa igreja, mas em muitos lugares, que a prosperidade está vinculada à santidade. Quando nós vimos dentro da palavra de Deus, nós podemos observar pessoas que viveram de forma dura, até miserável, do ponto de vista material, mas que estiveram junto com Deus. E outros prósperos também, injustos, ímpios, mas distantes de Deus. Como não destacar aqui o Salmo 73, eu coloco também o Salmo 37, que é muito parecido com o 73. Interessante que é só trocar o número, 7337, O Salmo 73 é o Salmo de Asaf, o 37 de Davi, em que ambos os salmos falam da prosperidade do ímpio. Por que prospera o ímpio? Por que ele não tem preocupação na vida? E eu que sou aqui servo do Senhor, ainda tenho meus sofrimentos. Passo por enfermidade, passo por desemprego, passo por momentos de dificuldade mental, depressão. Tudo isso acontece mesmo. Mas por que o ímpio não passa e eu passo? Talvez essa dúvida que o salmista teve, mas no próprio Salmo ele responde ao final, ao dizer que o ímpio no final não prosperará.
Essa dúvida é uma falta de compreensão da soberania de Deus. Ele guia como Ele quer as coisas. E esse mesmo Deus que permite que coisas não tão boas aconteçam conosco, é o Deus que aproveita essas situações para nos abençoar, para que possamos reconhecer a sua grandeza e a sua misericórdia. A não compreensão da soberania de Deus nos desvia da vontade absoluta de Deus. O Senhor Jesus Cristo nos disse, está lá em João 15, não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi. Existem as grandes comissões, nós podemos, ou a grande comissão, nós podemos aqui destacar, relatado em alguns evangelhos. Em Marcos 16 diz, ide pregai o evangelho a toda criatura. Em Mateus 28, 19, ide fazei discípulos de todas as nações. Sede minhas testemunhas, está em Atos 1, 8. Esse é o trabalho que Deus deu para aquele que crê nele e tem a salvação. É esse o trabalho que nós devemos fazer prosperar. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que nós não devemos cuidar de nossa família, procurar um bom emprego, sustento do nosso lar, um conforto para o nosso lar. Não, tudo isso faz parte, mas o trabalho principal do crente, a vontade de Deus para o crente, é que ele faça prosperar a pregação do Evangelho. Existia um hino, se eu não me engano é o 426, do cantor cristão, aquele com gratidão e com fervor, cantemos nós ao bom Senhor. Aí no estribilho diz assim, aceita-nos, Senhor. Os irmãos lembram desse hino? Quem lembra, levanta a mão, por favor, para eu me sentir só. Esse hino no estribilho diz assim, aceita-nos, Senhor, querido Salvador. Aqui presente ser, dirige a tua grei e faze prosperar o nosso trabalhar. Qual é o nosso trabalhar? Ele completa, fazer o mundo todo teu nome conhecer. Essa é a prosperidade do crente. Essa é a verdadeira prosperidade do crente. Nós, quando entendemos a soberania de Deus, mesmo com os problemas e as privações que nós temos humanas, nós entendemos que é essa a vontade de Deus para a nossa vida. Esse é o nosso principal trabalho. E o apóstolo Paulo, ao falar sobre isso, está lá em 1 Coríntios 9, 16, eu vou ler esse texto também, que eu acho muito interessante. Ele diz, se eu anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. É a nossa obrigação, não é merecimento, não é luxo, não é ganhar estrelinha no céu, como alguém pode pensar. É a nossa obrigação, aquilo que de graça recebemos, devemos dar. E quando entendemos a soberania de Deus em nossas vidas, nós sabemos que Ele é quem manda, e Ele que manda anunciar o seu Evangelho. Então a soberania de Deus também está ao guiar o seu povo. Mas ela também está na guia, ao guiar o povo, ao guiar os nossos passos, como diz lá em Salmo 25, 4, faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. É o Espírito Santo de Deus, pode passar mais um, que guia os nossos passos no sentido de que os nossos planos podem até ser alterados. Quando o apóstolo Paulo estava percorrendo a região frígio-gálata, está aí descrita no livro de Atos, o relato bíblico nos diz que o Espírito de Jesus não o permitiu ir para onde eles tentavam ir, que era ir para a Bitínia. Eles foram para a região de Filipos. Na região de Filipos, depois saíram, ficaram um período lá, depois saíram e encontraram Lídia, de Tiatira. Foi lá com Lídia que eles tiveram a experiência de curar uma mulher que tinha espírito adivinhador. Pode passar isso, vamos passar mais rápido esse aqui. Isso diz muito respeito que nós podemos planejar as coisas da forma como a gente quer, mas quem dirige os nossos passos é o Senhor. Foi assim com Paulo ali naquele momento. E é assim também nas nossas vidas hoje em dia. Pode passar, meu querido irmão. Esse espírito, esse vento que sopra onde Ele quer, Ele também nos traz sustento e estabilidade. Aqui eu coloquei um corte, pode voltar lá, o corte de uma asa de um avião. Eu falei no início, o vento também, em relação a um corpo que está em movimento, há um vento que está
contrário a ele, não necessariamente um vento em outras direções. Mas uma asa do avião ela é construída dessa forma para que eu possa ter mais área na parte de cima do que na parte de baixo. Na superfície de cima, o vento passa com no mesmo tempo ele passa num espaço maior, ou seja, com a velocidade maior. Isso diminui a pressão em cima da asa. Eu tenho mais pressão embaixo da asa. É por isso que o avião pode se sustentar. O homem teve a habilidade de construir um instrumento desse tipo para fazer um corpo voar. De forma contrária também, eu posso fazer um corpo ficar mais perto do chão. Um carro de corrida, em que sua aerodinâmica é construída para favorecer que o vento fixe mais o carro no chão para que ele possa ter mais estabilidade na corrida, nas curvas. Coloquei a figura da época em que o Brasil tinha piloto de Fórmula 1. Na Fórmula 1, aí é uma ultrapassagem de Nelson Piquet e Ayrton Senna, em Hungaroring, circuito travado da Hungria, em que Piquet estava na Williams, passou Senna, na época estava na Lotus, fazendo ali uma curva com estabilidade. Por quê? Porque é construído, a aerodinâmica do carro é construída de forma que favoreça a estabilidade do carro. Existem outros fatores também, suspensão ativa, etc. Mas falando aqui da aerodinâmica do vento, esse vento nos traz também sustento e estabilidade. Isso está no texto da Palavra de Deus. Pode passar mais um. É pelo Espírito Santo de Deus que nós temos o consolo, como Jesus Cristo nos ensinou em João 16. É o fruto do Espírito Santo no fruto do Espírito Santo que devemos andar, em amor, em paz, em domínio próprio. Isso traz estabilidade à nossa vida. É o Espírito Santo de Deus que nos concede dons para servir ao Senhor na sua casa. É esse vento que sopra onde quer, que nos dá sustento e também nos dá estabilidade. Mas terceiro e último lugar, irmãos, a soberania de Deus também está na salvação do homem. E aí nós vamos voltar para o texto de João, no capítulo 3, nós lemos até o 8. E nós agora vamos ler dos versículos 9 em diante. Então perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Quando Jesus Cristo falou que o vento sopra onde quer, ouvimos a sua voz, não sabemos de onde vem, nem para onde vai, é assim que é todo nascido do Espírito. Como pode ser isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Aquele homem que era doutor da lei, aquele homem que era daquele povo escolhido, que havia se afastado de Deus, e que a salvação agora veio para todos. Em verdade te digo que nós dizemos que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como quereis se vos falares das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E aí para quê? Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Senhor escolheu nos salvar. Ele escolheu mandar seu Filho, ele não precisava. Todo o povo de Israel podia morrer, perdido no deserto, no Egito. O Senhor escolheu tirar ele de lá. Nós poderíamos também morrer em nossos pecados, em nossas iniquidades, mas o Senhor nos amou. Ele, na sua soberania, escolheu mandar seu Filho para nos salvar. O vento sopra onde quer. Ele quis me salvar. Ele quis te salvar. Apesar de nós, apesar do nosso pecado, apesar da nossa desobediência, como o povo desobedeceu também, o Senhor quis nos salvar. Pode passar, querido. Como eu falei lá em Romanos, tem uma sequência lógica muito boa. Se o irmão tem vergonha, timidez de pregar o Evangelho, decore esses versículos. Romanos 3, versículo 23, diz que... O que é que diz Romanos 3, 23? Quem é que sabe de cor? Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. E no versículo 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a parte B,
é a vida em Cristo Jesus. E Romanos 5,8, que é o que eu coloquei aqui, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos pecadores e o Senhor escolheu nos amar. Ele escolheu nos amar porque o vento sopra onde quer. E lá no capítulo 10 diz que todo aquele que com sua boca confessar Cristo como Senhor será salvo. E lá no Romanos 11:36, lá no final de todo esse percurso, ao hino de adoração, quando ele diz que por Ele e para Ele todas as coisas foram criadas, glória pois a Ele, amém. Ele escolheu fazer assim, e a nós só cabe louvar a Ele por isso, por ter resgatado as nossas vidas quando nós não merecíamos. Ele escolheu fazer assim. Glórias a Deus. Pode seguir, meu irmão. A conclusão, eu aqui coloquei a capa de um álbum, de um disco. Alguns aqui conhecem, acho que o pastor Francisco conhece disso. É? Não sei se o pastor Neandro, o ministro Henrique. De Vento em Polpa, é um disco dos Vencedores por Cristo, eu coloquei aqui. O vento do Espírito se fez presente desde a criação do mundo, configurando a soberania de Deus na criação do mundo e do homem, na escolha de um povo para si, na forma de guiar o seu povo. Além disso tudo, essa soberania de Deus, Deus devia estar maiúsculo aí, eu errei, deixei minúsculo, está a escolha de amar o homem e enviar o seu Filho ao mundo para salvá-lo. Pode seguir. Diante dessa grandeza, dessa soberania, nos resta ajustar a nossa vela. A vela da nossa vida, com esse vento que sopra onde Ele quer. Só assim poderemos glorificar a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza, como iremos cantar, vivendo a vida de vento em polpa, segundo o Espírito de Deus. Que Deus assim nos abençoe, nos ajude a entender a soberania de Deus. Ajude a nos entender que o vento sopra onde quer, que tudo que passamos em nossa vida é motivo de louvar a esse Deus soberano, que faz tudo para o nosso bem, mesmo quando nós não entendemos a direção do vento. Que Deus assim nos abençoe. Amém.